eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem. Pedro Leopoldo, cidadezinha do interior de Minas Gerais. Em 1910, nasceu um homem bom e humilde que devotou toda a sua vida a pregar a caridade e fazer o bem. Francisco Cândido Xavier. João Cândido, seu pai, um homem pobre que lutava muito para manter a numerosa família de 15 filhos. Chico começou a trabalhar aos 8 anos de idade no balcão do armazém de seu Juca. Pouco mais tarde, empregou-se como auxiliar de tecelão na Companhia de Fiação e Tecelagem Cachoeira Grande. A vida que vivíamos na Rua São Sebastião e que todos os irmãos eram vivos, porque nós éramos 15 irmãos e éramos uma família humilde, mas era uma família alegre, era uma família feliz. Depois veio a morte do meu irmão, o José, então tudo se modificou. A família já ficou mais triste, mas estamos tocando a vida. Depois que morreu o José, vários de nossos irmãos partiram também para o mundo maior, mas nós sempre temos a certeza de que ninguém morre, tudo renova. E com o ensinamento que o Chico nos deu, a gente sabe que a pessoa vai, as lembranças ficam e a gente vai tocando o barco da vida com fé, com coragem, que é isso que ele nos ensinou, não é? A gente teve tanto tempo bom que a gente não sabe explicar. Porque Chico foi bom demais. Ele estava por aquilo que a gente quisesse. Só tinha uma coisa, quando pedia para ele qualquer coisa, a gente sabia. Se ele falasse assim, vocês é quem sabe, não podia fazer. Quando podia, ele falava, pode fazer ou pode sair. Mas se ele falasse, vocês é quem sabe se deve ir. A gente não ia. Mas tudo dele foi bom demais. A casa boa. Uma casa que nunca teve palavrão, nunca teve briga. Então eu acho isso fundamental. Nunca teve uma rusga nessa casa. A gente mora do lado do meu sobrinho, nunca tem os filhos dele, nunca teve uma rusga. Tudo por quê? O ensinamento do Chico. A Fazenda Modelo era apenas uma denominação porque ela é respeitada no Brasil inteiro, mas o verdadeiro nome era Inspetoria Regional da Divisão de Fomento da Produção Animal do Ministério da Agricultura.
E o trabalho da Fazenda Modelo consistia em criar e recriar animais de puro sangue para serem emprestados aos fazendeiros de Minas Gerais. E a repartição, além do trabalho propriamente dos animais, mantinha escritórios. E o Chico Xavier, por exemplo, trabalhava na seção do pessoal. Ele foi para a Fazenda Modelo em 1º de agosto de 1935. Todo o trabalho considerado importante do escritório ficava a cargo do Chico. Os relatórios, as cartas, os ofícios endereçados ao ministro, aos diretores do pessoal, de fomento e de departamento, todos eles eram feitos por Chico. E Chico tinha uma facilidade incrível para redigir e datilografar diretamente esses documentos, sem fazer rascunho. Eu, por exemplo, que fui para lá em 1937, com 15 anos de idade, ficava abismado de ver a capacidade do Chico. Eu trabalhava no outro setor, mas aos poucos o Dr. Romo Joviano, que era o chefe da fazenda, um grande amigo do Chico também, ele me mudou de trabalho 2 vezes, até que eu fui também para a seção do pessoal trabalhar com o Chico. E com ele eu aprendi a trabalhar. E saí para Juiz de Fora, que eu fui nomeado para outro cargo, e só retornei a Pedro Leopoldo em 1958. O Chico continuava trabalhando na fazenda. E continuamos nossa amizade, nosso convívio de trabalho. E em 1960, como eu declarei, eu fiz a aposentadoria dele. No açude da tecelagem, na década de 20, Chico Xavier teve os primeiros contatos com seu mentor espiritual, Emmanuel, e logo de início avisou ao médium que ele deveria obediência a 3 deveres básicos: disciplina, disciplina, disciplina. Desde os 5 anos de idade, quando perdi a minha mãe no plano material, eu me sinto em contato com os espíritos desencarnados. A princípio na Igreja Católica e depois, mais tarde, desde 1927, no Espiritismo propriamente considerado. Eu creio que foi a convivência dos amigos espirituais, eles como que por misericórdia, me controlaram, me ajudaram a compreender que a minha obrigação era atendê-los, de modo que eu creio que essa perseverança não é devida a mim, mas à influência deles. O padre mandou falar com ele que fosse lá na igreja. Então ele mandou falar com o padre que viesse aqui em casa ou fosse no centro, que eles iam conversar no centro. Um deles teve coragem de ir no centro, não lembro qual. Mas o outro, com o padre Sinfrônio, que foi Frei Boaventura, parece que ele morreu, né? Ele foi à Fazenda Modelo conversar com o Chico. Quando eles entraram, Chico assustou. Eles então falaram: Chico, você não nos manda sentar? Isso é mesmo, eu esqueci. Mandou sentar, pediu cadeira, que não tinha cadeira para os dois. Então eles conversaram muito tempo com o Chico. Entre a conversa, ele virou para Chico e falou assim: então você acredita mesmo que há uma outra vida, que há uma reencarnação? Chico falou assim: acredito. O que é que o seu benfeitor está falando agora? Ele está falando comigo para respeitar os senhores como ministro de Deus. Então, eles falaram assim: então me explica. Chico foi e falou com eles assim: o que é que vocês acham de nascerem filhos de pais com saúde e nascer filhos de cego, surdo, mudo? Qual o motivo?
Daí, não. Então ele virou e falou assim, eles então viraram para Chico, Frei Boaventura, virou e falou assim, é porque o Deus quer. Quando Deus quer, o filho nasce assim. Então Chico virou e falou assim, então o Deus que vocês conhecem não é um Deus de amor e bondade, porque o Deus que eu conheço é um Deus tão bom que Ele não quer que os filhos dele nascem aleijados. Por isso que eu acredito na reencarnação, porque se não houvesse a reencarnação, os filhos nasceriam sãos. Porque a dívida do passado é que faz os filhos nascerem com problemas. Isso é uma passagem que a gente não esquece. Até os 15, 16 anos de idade, eu estive nas práticas católicas e encontrei na pessoa dos sacerdotes grandes amigos. Em 1927, quando me afastei das práticas católicas, me despedi daquele que era particularmente um amigo para mim, o padre Sebastião Scarzelli. Pedi a ele que me abençoasse, que orasse por mim, que pedisse à Nossa Mãe Santíssima que me abençoasse. E ele prometeu que faria isto, porque ele sabia dos meus conflitos interiores, das minhas dificuldades. Então, desde 1927, quando eu abracei a doutrina espírita com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo explicado por Allan Kardec, eu nunca encontrei hostilidade, nem má vontade da parte de sacerdote algum. Todos os nossos amigos católicos também sempre me trataram com muita bondade, com muito carinho, com muito respeito. Eu só tenho que agradecer aos nossos irmãos católicos pela bondade com que eles me trataram e me tratam até hoje. Como o Chico era muito amigo do meu pai, José Albano, e meu pai era motorista de praça, né? E conduziu o Chico aí pela periferia. E um dia o Chico foi até o meu quarto. E eu, com uma dor terrível do lado esquerdo do rosto, que estava paralisado, e o Chico sentou na minha cama e me perguntou o que eu tinha. Então eu disse para ele que eu estava com esse problema de paralisia facial. Ele me perguntou qual é o médico que estava me olhando. Eu citei para ele que foi o Dr. José Barbosa, um otorrino de Belo Horizonte. E ele me perguntou qual eram os remédios que eu estava tomando, né? Eu mostrei para ele os remédios e ele me disse, não, os remédios são esses mesmo, o médico está certo. Mas ele colocou a mão na minha testa e disse por 3 vezes que eu ia ficar bom. Uma coisa fantástica, quando ele saiu do meu quarto, a dor desapareceu. E até hoje. E eu continuei o tratamento médico. E quando o meu rosto foi chegando no lugar, a minha boca estava torta, foi chegando. No final do tratamento, quando o médico me deu a alta, né, ele simplesmente disse para mim, alguma coisa além da medicina te curou. Isso foi um fato que aconteceu comigo em janeiro de 1955. Agradeço a Chico. Agora, tem um fato de Chico, que Chico nos falou, muito importante. Eu não era casada. A minha cunhada tirou um seio aqui em Pedro Leopoldo. Aí ele chegou perto de Chico e falou, Chico, o médico quer tirar o outro. Chico virou e falou assim, Pachequinho, não deixa. Há doenças que não pode ver ferro. Quando acontece encontrar o ferro, ela progride. Leva ela em Belo Horizonte. Eu vou te indicar um médico bom, você a leva em Belo Horizonte. E ela faz umas aplicações. Não vai ser necessário de tirar outro seio. Pacheco morreu e a Esperança está viva até hoje.
talvez se tirasse o seio, ela teria morrido. Ele não deixou tirar. Tem pequenas coisas que a gente guarda, né? A gente guarda uma lembrança. Nesta casa, onde hoje funciona o Centro Espírita Luiz Gonzaga, nasceu o nosso Chico Xavier. O centro dele era na rua São Sebastião, ele trabalhava lá. Depois de que ele fez esse centro aqui, ficou residindo os dois, lá e aqui, sabe? E nós não morávamos aqui, nós morávamos mesmo aqui no Leopoldo, em outro lugar. E meu marido ingressou, ajudar eles a fazer a peregrinação. O que é que faziam nesta peregrinação há mais ou menos 50 anos passados? Era o pão, era a coberta, era um dinheirinho que o Chico dava no envelope, um docinho que um companheiro dele dava e o saco de pão que todos carregavam. Isto acontecia diariamente ou havia aos sábados, né? Os sábados, sabe? Eles começavam lá perto do centro Bezerra Menezes e fazia a peregrinação, e ia fazendo a pé, sempre uma pessoa de carro, se tivesse uma pessoa que estivesse passando mal, trazia, com chuva, com frio. Socorria pessoas? E vinha, até chegar aqui. E ao final da noite, depois de uma noite de peregrinação, o que o Chico vinha fazer aqui no Meimei? Depois de eu morando aqui, ele já não vinha. Mas antes da senhora morar aqui? Antes, me disseram que ele vinha fotografar o livro dele. Ele psicografava durante a madrugada? A madrugada, altas noites, para ninguém perturbar. Fechava o portãozinho por dentro, sentia a luz e vinha para cá tarde da noite. A senhora conversava muito com o Chico Xavier naquela época? Muito. Eu vinha aqui depois da peregrinação, que ia lá e oferecia, agradecia a Deus por aquelas graças de eles poder fazer a peregrinação com os nossos irmãozinhos. Vinha aqui tomar o café, conversar outras palestras sem ser só lá dentro daquilo, né? Tinha muito companheiro junto. Eu queria falar da Roma, né? Ah, é? Quando o Chico vinha aqui em 57, nós ficávamos aqui. Então ele sempre falava comigo e o Chiquinho, meu marido, que aqui parecia a Roma antiga. E realmente parece, né? É muito bonito isso aqui. Quando o nosso amigo espiritual Emmanuel começou a escrever o livro há 2000 anos, em 1938, eu comecei a ver uma cidade que depois vinha a saber que era Roma. A ver jardins, a cidade, aquilo me conturbou um pouco, me causou um certo assombro. Tendo perguntado a ele então me disse que eu estava escrevendo com ele como alguém debaixo de uma hipnose branda. Eu estava
no pensamento dele, conquanto eu não soubesse as palavras que ele escrevia. E assim tem sido até hoje. A quem pertencem os direitos autorais dessa dezena de livros psicografados, muitos deles, desde 1932? Todos esses livros estão com os direitos doados às instituições espíritas do Brasil que os editam. Em maior número, com a Federação Espírita Brasileira, sediada na Guanabara, e na Comunhão Espírita Cristã, aqui sediada em Uberaba. Os direitos autorais pertencem a essas instituições e a outras instituições espíritas que os publicaram. Em Uberaba, a partir de 1959, Chico passa a psicografar com a maior frequência. Aumenta o número de entidades espirituais que se valem de sua excepcional mediunidade. São mais de 350 livros psicografados, publicados em diversos idiomas. As tiragens somadas ultrapassam 35 milhões de exemplares. Graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados que os nossos amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado. Mas é preciso que eu explique que eu tenho tido uma compensação muito maior do que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro. É a compensação da amizade. O Espiritismo e a mediunidade me trouxeram amigos tão queridos e que me dispensam tanto carinho que eu me considero muito mais feliz com esses tesouros do coração, como se eu tivesse milhões à minha disposição. A gente sabe que o Chico trabalhou no Ministério da Agricultura durante mais de 30 anos e o trabalho espiritual nunca interferiu no seu trabalho material, dando para nós mais uma lição de responsabilidade, porque ele trabalhou nos dois campos, com tantos livros publicados, portanto a gente observa que o tempo de sono dele tem que ter sido muito curto para que ele tivesse tempo para estudo. Mas o que é mais importante, esses livros estão inicialmente no estado de São Paulo, eles já estão começando a estudar dos livros do Chico, especialmente André Luiz, nas universidades, a parte científica de André Luiz. E, através destes outros livros, nós temos o Emmanuel, que nós sabemos que é o evangelizador por excelência. Se nós tivemos Paulo de Tarso na Antiguidade, levando o conhecimento cristão através de toda a Ásia, toda aquela região, em lombo de burro, canoa, a pé, para que a palavra do Cristo pudesse ser implantada e as casas de oração, as casas cristãs serem iniciadas, nós temos hoje na obra do Chico essa implantação na alma humana. Humberto de Campos, ainda em vida, declarou: "Não sou partidário de nenhuma seita religiosa. Deus, para mim, tem 1000 nomes e eu não sei o lugar em que ele está. Mas não admito a vida sem espiritualidade."
Um fato curioso também merece registro. 2 anos antes de sua morte, o escritor, numa incrível premonição do que aconteceria com seu nome, comentou em uma de suas crônicas diárias no Diário Carioca o lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado. E foi então que escreveu: quero pôr de sobreaviso os poetas vivos contra os perigos que a todos nós ameaça, com a ideia que tiveram os mortos de volta a escrever neste mundo em boa hora abandonado por eles. Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento de direitos autorais, que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades? E foi o que aconteceu uns 10 anos após a sua morte. Começaram a aparecer os livros atribuídos ao espírito do meu pai, psicografados por Chico Xavier. A família não teria pensado em nenhuma ação judicial se essas obras fossem impressas em papel de imprensa com o intuito de divulgar a doutrina. Mas elas eram vendidas em brochuras, encadernadas ou até em coleção completa com uma estante de cerejeira. E nós movemos a ação não contra o Chico, que sempre respeitamos pela sua retidão e pobreza, mas contra a Federação Espírita do Rio, que os editava e vendia. Teria sido uma simples reparação de apropriação indébita de um nome. Mas o que aconteceu foi que o advogado escolhido por minha mãe não queria ganhar a causa, mas sim a notoriedade. Entrou com uma ação cível na qual pedia ao juiz que intimasse o espírito de meu pai a vir depor em juízo. O resultado foi aquilo que se viu. Mais alguns anos se passaram e a vida foi nos ensinando uma porção de coisas que só o tempo ensina. Inclusive, aquela constatação que se faz quando o materialismo se dilui diante de coisas mais importantes. Eu tive 2 encontros com Chico e a emoção sentida de tão grande levarei comigo para o lado de lá. Junto dele tive vontade de repetir a deslumbrada exclamação que teve Gorky diante de Tolstói: vejam que homem maravilhoso existe na Terra. 17 anos de idade, quase 50 anos depois, em nome de uma família, veio cumprimentar e abraçar Chico Xavier. Doutor Humberto. Os senhores têm nesse instante o abraço de Humberto de Campos Filho, filho do grande escritor brasileiro. Atendendo à solicitação do nosso amigo Saulo Gomes, e na qualidade de ex-serventuário da Justiça de Goiânia e posteriormente magistrado aposentado, é com muita alegria que eu faço um relatório deste processo em que a prova exuberante do poder da espiritualidade no nosso mundo. Em razão desse mesmo poder, o acusado José Divino Nunes, que foi processado por haver causado a morte de Maurício Garcês Henrique, fato ocorrido no dia 8 de maio de 1976, no bairro de Campinas, nesta capital, ele veio a ser absolvido posteriormente em razão de mensagens psicografadas pelo nosso amado Chico Xavier, que, sem nenhuma sombra de dúvida, influenciou os senhores jurados que absolveram o réu por maioria esmagadora de votos. Muitas pessoas enxergam Chico Xavier como um mensageiro da doutrina espírita, como um grande missionário. Mas hoje nós vamos encontrando tantas e tantas outras religiões, vendo em Chico Xavier aquele homem que traz a mensagem do amor independente do campo religioso,
ele traz aquilo que todos nós deveremos fazer, o plantar para o amanhã. Plantar o amor, pois semearemos um novo campo de amor. E assim a humanidade irá crescendo, lenta e gradativamente, à busca dos dias melhores. Eu ainda me recordo, Saulo, daquele momento culminante da história do Espiritismo nos veículos da comunicação, particularmente da televisão. Foi um divisor de águas. Aquela maravilhosa entrevista na qual o cândido Francisco Xavier abriu espaços para consolar as criaturas humanas, estabelece um período novo em que os veículos da grande comunicação consideram a doutrina espírita digna de trazer uma mensagem de fé, de respeito, de cultura, de ciência à humanidade aturdida dos nossos dias. Em 1939, desencarnou-se um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou, sob a nossa responsabilidade, a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa, e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo e eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco, em casa doente, o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho. E depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados, com muita segurança, com muita proteção, muita assistência, mas voltei para a nossa casa com o coração muito abatido. Então, era noite e o segundo filho de minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me enterneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos. Pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil, e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Então eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva
numa casa de saúde mental, em condições assim precárias. Então ele disse, não, você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando aprove ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural, e uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Então eu disse a ele que concordava com ele, mas que eu pedia a ele, como espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, porque a criança, o segundo filho dela, era paralítico, e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Então ele disse que ela voltaria, mas aquele ela voltaria que ele disse podia ser depois de muito tempo, o que de fato só aconteceu depois de 2 anos. Então eu disse a ele, se eu queria que ela voltasse depressa, ele então me disse, imaginemos a terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir, né? Mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse assim, por que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso, eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que você professa, ao invés de chorar por ela, você tome o lugar dela ao lado da criança, que está doente, precisando de calor humano. Substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer. O Lar da Caridade é um hospital instalado aqui no alto da Abadia, aqui em Uberaba, e ele cuida do tratamento de doentes do pênfigo foliáceo, que popularmente se chama o fogo selvagem. Dona Aparecida Conceição Ferreira está com 79 anos de idade, há 37 conduz com seu pulso, vontade, amor e serenidade este trabalho. Mas ele teve também a influência, né, Dona Aparecida, do Chico Xavier, o seu conselheiro de sempre, e até onde ele teve influência neste nosso Hospital do Fogo Selvagem? Ora, Saulo, se não for o Chico, esse hospital já tinha acabado. O Chico me colocou os seus amigos para ajudar na campanha, na alimentação, no remédio. Então o Chico é o Deus dessa casa. Sem ele, essa casa não existiria. Eu comparo o Chico, quando o Chico fala que vem aqui em casa, eu comparo que Jesus está chegando na minha casa, de tanta alegria, de tanta satisfação que eu tenho sobre o Chico. E nas horas da aflição, sempre é o Chico o seu conselheiro? É, tudo que eu sinto que tá para acontecer, eu vou tirar uma opinião com ele, como eu devo fazer, como eu deixo de fazer, porque várias vezes eu tive vontade de abandonar essa casa, porque a gente lutava, trabalhava e o Tito era ladrona. Então essa palavra sempre me doeu muito, mas o Chico disse para mim, se você sair e você conseguir alguma coisa, eles vão dizer que você roubou do hospital. Se você não conseguir nada, eles vão falar, ela roubou tanto que nada ela consegue. Então, sendo que de qualquer jeito estava ruim, eu resolvi continuar roubando. E vou roubar até na hora da morte. Só sairei daqui quando Deus me chamar. Em 1968, Chico Xavier nos inspirou a fazer a campanha do Hospital do Fogo Selvagem. Lá encontramos Dona Aparecida Conceição Ferreira,
Durante todos esses anos, sempre acusado de ladra e de falsa mendiga, entretanto, indiferente às más línguas e seguindo sempre o conselho firme de Chico Xavier, Dona Aparecida sustenta esta obra. No Alto da Badia, um bairro pobre de Uberaba, o Hospital do Fogo Selvagem hoje tem uma creche onde atende diariamente mais de 300 crianças. Uma escola de 1º e 2º grau à noite, com média de 400 crianças estudando e aprendendo a ser alguém mais importante na vida. Mantém uma fazenda com a grande produção de carne, leite e tudo aquilo que o hospital necessita para o sustento de quase uma centena de doentes do fogo selvagem e mais de 400 crianças, filhos de doentes e gente pobre da periferia de Uberaba que lá são assistidos. O Hospital do Fogo Selvagem ainda mantém uma grande fábrica de reciclagem de plásticos, uma fábrica de calçados, uma grande oficina para trabalhos manuais, enfim, uma verdadeira cidade do amor está implantada no Alto da Badia, bairro pobre de Uberaba, sempre sob a direção de Dona Aparecida Conceição Ferreira, que segue rigorosamente os conselhos e orientação do mestre Chico Xavier. Os avarentos, realmente, vamos dizer, os sovinas, realmente sovinas, são espíritos doentes. Nosso Emmanuel costuma dizer, a criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro, de modo algum desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, desprotegidos, de modo que nós precisamos valorizar os nossos companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que eles possam administrar bem esses recursos, porque eles são profundamente dignos diante do Senhor, como também aqueles companheiros pobres que são mais pobres, vamos dizer assim, porque nós todos somos ricos diante de Deus. Deus nos fez a todos ricos de saúde, ricos de força, de esperança, de fé, e a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Chico colocou à risca o ensinamento de Jesus, amar o seu próximo como a si mesmo. Chico tem sido para nós um modelo dos mais elevados. Veja bem, o Chico poderia ser um homem rico, com mais de 350 obras, poderia viver uma vida nababesca. Lembro-me que uma das vezes que eu visitei, que ele nos contou que em 1938,
A União Soviética estava interessada em 3 cidadãos da América Latina. E uma delas era o Chico, porque eles queriam fazer uma conotação do aspecto social da doutrina espírita acoplar ao aspecto socializante do marxismo. E com a seguinte proposta, eles dariam viagem ida e volta, ficaria 6 meses em Moscou e receberia 500 contos de réis. Para vocês terem uma ideia, Chico tinha 28 anos de idade. Para comprar um chapéu, como ele nos disse, por 5.000 réis, ele fazia em 2 ou 3 prestações. Ele nos disse que, consultando o seu benfeitor, Emmanuel, o que achava dessa viagem, o Emmanuel disse: se você acha que você deve ir, você vai, eu vou ficar por aqui mesmo. É claro que o Chico sem Emmanuel não iria, houve naturalmente a desaprovação do mundo espiritual. E ele disse-me: olha, Theo, durante muito tempo, aqueles 500 contos de réis ficou na minha retentiva espiritual. Veja bem, para se ter uma ideia, naquela época, talvez daria para comprar umas 50 casas populares. Veja o que representa 500 contos. E era um rapaz humilde, interiorano. Veja com que responsabilidade não se perdeu. E a gente vê tão facilmente os homens se venderem por qualquer bagatela. Chico manteve-se fiel ao compromisso que ele assumiu com a espiritualidade maior, sendo realmente um modelo. E são bem poucas as pessoas que no mundo conhecem a estima ou a glória, assim, podemos assim dizer. Porque se Chico tem alguns que o invejam, uma verdadeira multidão o tem na conta de um verdadeiro missionário do Senhor. Eu diria para ele que era o maior prazer que eu tinha de poder segurar mesmo na mão dele. Não conversar, não perturbar assim, porque tem pessoa que quer perturbar, quer conversar, quer lembrar de muito passado, quer pedir muita coisa. Eu não. Queria apertar a mão dele e dizer assim: Chico, que prazer, nós estamos perto. O Chico Xavier não conhece, e acho que ele jamais conheceu a palavra não, ou não posso. Não existe não para ele. É uma pessoa que veio ao mundo absolutamente para se doar. Ele está permanentemente se doando. O Chico é uma criatura que não vai morrer. Ele vai se doar tanto que, de repente, nós todos vamos ser um pouco do Chico. Porque toda a sua energia ele vai distribuindo. Ele vai distribuindo de uma maneira igual ao pão de Deus, que se multiplica. Eu me comovo ao falar do Chico, porque a bondade do Chico é uma coisa invejável. A doçura da voz do Chico, permanente. Mesmo sem forças, eu não sei, vem de algum lugar uma força maior que faz com que o Chico possa estar em todos os lugares. Você veja quanta coisa semelhante. Deus também está em todos os lugares. Em sendo católica, o Chico é a única pessoa no Espiritismo que eu acredito piamente. O Chico eu vejo como um cirurgião sem bisturi. Ele opera as pessoas, mas sem bisturi. Ele realiza os milagres. Porque ele é o cirurgião da alma. Ele cuida da nossa alma. O Chico, tudo que ele faz é com a palavra, é com a orientação, é com a sua bondade. É a bondade do Chico que faz com que todas as coisas se transformem. E sempre para melhor. Eu adoro o Chico Xavier. Eu tenho um profundo respeito pelo Chico Xavier.
Eu converso muito com ele, como converso com Deus. Os amigos espirituais têm me ensinado, nestes 40 anos de trabalho mediúnico, que no mundo espiritual todos se esmeram, todos os nossos amigos se esmeram em que tenhamos na Terra o máximo de tempo no corpo. Há casos em que as longas moléstias são abençoadas preparações de nosso espírito para a vida maior. As mortes repentinas, as desencarnações improvisadas, quase sempre são provações e às vezes ocorrências inevitáveis no mapa de trabalho que o espírito trouxe ao reencarnar. Mas estejamos convencidos de que as longas moléstias são abençoados cursos preparatórios para que nos libertemos de muitos caprichos e muitos hábitos que pertencem à vida física, mas sem significação na vida maior. Nós estamos nas vésperas do próximo século. Nós não estamos longe do início do terceiro milênio e vemos que todos nós atravessamos uma época de transição em que as ideias de liberdade, de renovação chegam até nós com um impacto muito grande. O moço, segundo dizem os nossos antepassados, o moço pode e o mais velho sabe. Convém que a experiência esteja unida, vamos dizer, a possibilidade de realização para que nós cheguemos na Terra ao verdadeiro progresso. Diz o nosso Emmanuel que um médico eminente não despreza o aluno de curso primário, antes dá as mãos a esse aluno para que esse aluno progrida. Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem, mas posso dizer que em 1943, quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, eu senti grande estranheza no que ele ditava e escrevia. Então, certa noite, tomadas as providências necessárias, segundo a orientação de Emmanuel, o próprio Emmanuel e André Luiz me levaram a determinada parte, a determinado bairro da cidade de nosso lar. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. De modo que foi para mim uma excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito liberto. Mas eu preciso explicar aos telespectadores amigos
que eu fui em função de serviço. Naturalmente assim como um animal, no tempo em que não tínhamos automóvel, locomotiva ou avião, um animal que servia a professores para determinados tipos de viagem. De modo que vi muita coisa maravilhosa, sem compreender tudo, ou entendendo muito pouco, porque eu fui em função de serviço, mas não por mérito, mas fui. Auxiliarás por amor. Auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Não te deixarás seduzir pelo verbo fascinante dos que manejam o ouro da palavra para incrementar a violência em nome da liberdade e dos que te induzam a crer seja a vida um fardo de desenganos. Adotarás a disciplina por norma de ação na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. De muitos ouvirás que não adianta sofrer em proveito dos outros e nem semear para sustento da ingratidão. Entretanto, recordarás os benfeitores anônimos que te amaciaram o caminho, apagando-se tantas vezes para que pudesses brilhar. Rememorarás a infância no refúgio doméstico e perceberás que te ergueste acima de tudo da bondade com que te agasalharam no coração. Não conseguiste a ternura materna com recursos amoedados. Não remuneraste a teu pai pelo teto em que te guardou a meninice. Não compraste a afeição dos que te equilibraram os passos primeiros, e nem pagaste o carinho daqueles que te alçaram o pensamento à luz da oração, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Reflete nas raízes de amor com que o Todo Misericordioso nos plasmou os alicerces da vida e colabora onde estejas para que o bem se erija por sustentáculo de todos. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás aos menos bons para que se tornem bons e auxiliarás aos bons a fim de que se façam melhores. Se a perturbação te dificulta o caminho, serve sem alarde, e a trilha de libertação se te abrirá, propiciando-te acesso à frente. Se ofensas te apedrejam, escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre na certeza de que a bondade, com a força do tempo, é a mola natural de todos os reajustes. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Serás aquele que serve, o samaritano da bênção, o entendimento dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. E ainda quando te vejas absolutamente a sós no ministério do bem, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te de que certo dia um anjo na forma de um homem escalou um monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício, mas porque servia e servia, perdoando e perdoando, fez-se nas trevas da morte o sol das nações, em perenidade de luz e de amor para o mundo inteiro. Emmanuel. Estou muito longe de ter mestria em qualquer ramo da atividade humana. Eu sou apenas um companheiro, um servidor de todos.